Olá pessoal, meu nome é Marcelo, seja bem-vindo ao canal do Professor Torres. No vídeo de hoje, nós vamos aprender a passar vetores como parâmetro de funções. Vem comigo! Antes de começar, eu gostaria de pedir para você, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se você tiver dúvida, deixe nos comentários que eu respondo para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão aprendendo a programar a linguagem C. Dando sequência ao nosso aprendizado de funções, a gente vai aprender então a passar vetores, matrizes, como parâmetros de entrada para uma função. No exemplo de hoje, eu quero calcular a média de notas de uma sala de aula, de 40 alunos. Mas eu não vou ficar lendo 40 notas do teclado. Então, para isso, eu vou utilizar uma função que gera números aleatórios que vai gerar as 40 notas que a gente precisa para calcular a média. Então, você vai ganhar de brinde o uso da função rand, que é a função que gera números aleatórios na linguagem C. Primeiro, eu vou declarar aqui, então, um vetor de números inteiros. Vou chamar de notas e ele vai possuir 40 posições. Vamos utilizar uma estrutura de repetição para gerar essas 40 notas para a gente. Vou colocar uma mensagem aqui, só para a gente saber o que está acontecendo. Vou colocar a numeração da nota que está sendo gerada. Eu vou dizer que o meu vetor notas, de posição I, vai receber um rand, que também é uma função mod 10. E isso vai fazer com que ele gere valores entre 0 e 10. Vou fazer uma outra estrutura de repetição para ele imprimir estas notas. Só para a gente ter noção das notas que foram geradas. Vamos ver como é que ficou? Então ele gerou nota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu não coloquei o barra N, aqui, barra N. Vamos fazer de novo, vamos ver como é que ficou. Agora sim. Então, ele gerou notas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40 notas ele gerou. Notas geradas, então a nota 1 foi 1, a nota 2 foi 7, a nota 3 foi 4, 0, 9 e assim por diante. Ok. Já conseguimos então calcular a média dessas 40 notas que foram geradas aleatoriamente. Aqui no caso, ele não vai gerar 10 porque o 10 está fora do intervalo. Então se eu quiser que sejam gerada também a nota 10, vou modificar aqui para 11 para que o aluno possa tirar 10 do jeito que estava ali. E o máximo que ele conseguiria tirar seria 9, porque eu estou gerando números inteiros. Então eu quero criar uma função que vai calcular a média de notas. Então a média ela vai ser um número de ponto flutuante. Eu vou utilizar aqui o double para que ele possa ter um espaço um pouco maior para calcular a média. O que essa nossa função vai receber como parâmetro de entrada? Ela vai receber o nosso vetor de notas. Então eu vou colocar aqui um int, vou chamar de vetor de notas. No entanto, para passar vetores como parâmetro de função, é necessário que ele seja especificado como ponteiro, porque eu vou ter que manipular todos os elementos dentro do vetor. Então, eu tenho que passar o vetor como um todo, as 40 posições como parâmetro. Como que eu posso fazer isso utilizando a linguagem C? Passando o vetor de notas como se fosse um ponteiro. Então é muito simples a gente trabalhar com vetores em funções na linguagem C, porque eu estou passando as 40 posições
de uma única vez. Então eu vou deixar aqui a implementação do meu vetor média e vou pedir aqui embaixo, né? Vou colocar um printf. A média é porcentagem t de dado e o retorno da minha função média. Média passando notas, como se fosse parâmetro de entrada. Notas. Então, desse jeito, eu vou dar o printf, ele vai chamar a função para calcular a média, passando o meu vetor de notas como parâmetro de entrada. Ele vai pegar o vetor inteiro e jogar isso dentro da função. Como que a gente calcula a média? Para calcular a média, a gente precisa tomar todas as notas e dividir pelo número total de notas. No nosso caso, é 40. Então, eu vou utilizar aqui dentro uma outra estrutura de repetição para poder fazer essa soma para a gente. Int soma vai armazenar a soma de todos os valores. Eu vou fazer isso de uma forma bem didática para vocês poderem entender. Vou ter aqui também o meu contador, que vai controlar a nossa estrutura de repetição, lembrando do escopo. Eu posso declarar um int i porque dentro da função, porque esse int i vai valer apenas dentro do escopo da minha função média. Ele não vai interferir com o meu i que está do lado de fora, com o meu int i que está na minha função main. Por isso que é muito importante você entender o escopo da linguagem C. E aqui eu vou ter uma variável double, que eu vou chamar de média, e ela vai receber a média das nossas notas. Então, vamos somar todo mundo. For i começando em 0, i começando em 0, i menor que 40, i mais. Toma, recebe ela mesma, mais o vnotas de posição i. Temos um problema. Estou atribuindo soma a ela mesma, mas eu não zerei a variável soma. A linguagem C não zera variáveis para a gente, então nós vamos zerar aqui. A soma recebe 0, e eu já vou aproveitar e vou zerar a média, também recebe 0. Ok? A minha soma recebeu todas as notas, e eu vou aqui então, terminou a estrutura de repetição, ela somou todas as notas. Fora da minha estrutura de repetição, eu vou dizer que média recebe a soma dividido por 40, que é o número de alunos da nossa turma. E eu vou dar um return m. Return m. Então ele vai retornar a nossa média. Essa média é um número double que ele vai colocar dentro do nosso printf. Vamos ver se está funcionando? Antes da gente testar, vamos trocar esse 40, que é o tamanho do nosso vetor de média, de notas, por uma constante. Então vamos colocar aqui um define, tamanho, 40, e onde fizer referência ao 40, agora a gente vai fazer referência à constante tamanho. Aqui falta um ponto e vírgula, aqui é return média, e lá na chamada da nossa função é um lf long float, para que ele possa exibir a média de notas. Então agora sim a gente pode testar. Ok? Gerou as nossas notas, 8, 9, 11, 7, blá, 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 blá. Média 6. Perfeito. Então ele gerou a nossa, aleatoriamente, 40 notas e fez o cálculo da nossa média, recebendo o nosso vetor de notas como parâmetro de entrada. E esse vetor de notas, ele é um parâmetro de entrada, ele é um ponteiro. Eu estou passando um vetor inteiro de uma única vez para a minha função. Do mesmo modo que vale para um vetor de números inteiros, isso vale também para um vetor de caracteres.
Então eu já vou adicionar aqui a minha biblioteca de manipulação de strings. E .h. Se você não conhece a biblioteca string.h, existe um vídeo aqui na playlist só sobre manipulação de vetores de caracteres ou strings. Então temos aqui uma string.h. Vou declarar aqui um vetor de caracteres, vou chamar de texto, e vou aproveitar aquele tamanho que nós já definimos lá em cima. Tamanho mais 1. Você não sabe por que vetor de caracteres tem que ter tamanho mais 1? Então você tem que assistir o vídeo que a gente fala sobre strings. Ok? Vou dar uma mensagem para o usuário. Digite um texto. E vamos ler esse texto do teclado. Então estamos lendo esse texto, estamos procurando esse texto do teclado. O que eu quero fazer é muito simples. Eu quero procurar uma determinada letra dentro do texto que foi digitado pelo usuário. E para isso eu vou criar uma função. Procura letra. Procura letra. Que vai receber um caractere que é a letra que eu quero encontrar e um vetor de caractere que é o meu texto. Então eu vou chamar de vetor o vetor de caracteres, a minha string, onde eu quero procurar essa letra. Vou declarar um contador porque nós vamos utilizar uma estrutura de repetição para percorrer do primeiro até o último caractere dessa string. For i começa em 0, i menor que o tamanho da minha string. Então lá naquela biblioteca string.h a gente tem uma função chamada stringlen, que é o tamanho da minha string. Nesse caso é o vetor. Mais. E aqui é muito simples. Se o meu vetor, aquela minha letra, né? A minha letra, meu vetor na posição i, for igual à letra, então eu encontrei que o meu vetor de posição i foi igual à letra, então eu encontrei a minha letra dentro do vetor. Eu vou dar um return do i, que é a posição em que eu encontrei essa letra. Então a minha função vai varrer da primeira até a última posição. E se ele encontrou a letra lá dentro, ele vai retornar a posição que foi encontrada. Se ele passar por toda essa estrutura de repetição sem entrar no if, então significa que a letra não existe dentro do vetor. E aí eu vou dizer aqui i return -1. Return -1 significa que eu não encontrei a letra dentro do vetor. Ótimo. Então, vou colocar aqui uma outra estrutura condicional. Se o retorno da minha função procura letra, passando, o primeiro parâmetro é a letra, né? O primeiro parâmetro que a gente quer é a letra que eu quero procurar e o vetor. Então eu quero procurar a letra A dentro do meu vetor texto. Se isso aqui for maior ou igual a 0, isso aqui for maior ou igual a 0, significa que eu encontrei a letra lá dentro. Ok, printf, letra encontrada. Se não, ele percorrer tudo, se vocês for -1 no caso, letra não encontrada. Vamos testar então? Eu quero buscar a letra A dentro do texto que foi digitado. Vou executar o código. Aqui o símbolo está errado. Maior ou igual. Aqui também está errado. É procura letra. Está certo. Agora sim vai executar. Digite um texto. Alegria tem a letra A, letra encontrada. Vamos executar de novo.
olho, letra não encontrada. Então funcionou a nossa função para procurar a letra dentro do vetor. Né? Passagem de parâmetros. Utilizando o vetor, será sempre por referência, porque o nosso vetor ele vai obrigatoriamente ser um ponteiro como parâmetro de entrada em uma função. E aqui a gente tem um exemplo de um vetor de números inteiros e de um vetor de caracteres sendo tratado por uma função. Esse vídeo já está um pouquinho longo, então eu vou parar por aqui. Se você ficou com dúvida, deixa nos comentários que eu te respondo. Deixe seu like no vídeo, isso ajuda muito na divulgação de conteúdo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.